Fábio, montei minha imobiliária, já tive resultados, mas eu não consigo crescer. Na verdade, as minhas vendas estão até diminuindo. O que fazer? Será que a culpa está no mercado que está devagar? Ou será que os corretores da sua equipe é que não estão se empenhando o suficiente? Ou ainda, será que é um sinal dos tempos e o seu negócio ficou com um modelo desatualizado? Olá, 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 aqui é o Fábio N falando diretamente da minha imobiliária, a Oro Imobiliária em Goiânia. Eu acompanho o mercado imobiliário desde 2005, quando eu conheci minha esposa e o pai dela era dono de uma imobiliária que estava experimentando um rápido crescimento, chegando aí em poucos anos a mais de 200 corretores. E desde que eu conheci meu sogrão aí, lá no início de 2005, até ali idos de 2011, 2012, tudo que eu vi foi ele surfar o mercado de lançamentos e o boom que teve no mercado imobiliário. E aí, meu irmão, era só aquela festa da uva, né? Era Mercedes nova todo ano, era crescimento, era dinheiro, só festona de lançamento. E isso, obviamente, fez eu crescer o olho e falar, nossa, mas que mercado legal, né? E de verdade, foi uma grande festa onde por cerca de uma década eu só vi crescimento, só vi desenvolvimento dentro desse setor e principalmente eles faturando alto aí. Mas como nada na vida é eterno, chegou um momento em que houve mudanças na economia e também mudanças internas no cenário lá da sociedade que eles tinham. E assim, em 2015, ele decidiu montar uma nova imobiliária, a Oron aqui, com um foco um pouco diferente, mais voltada para imóveis de terceiros e também reestruturada a sociedade, agora só a gente da família mesmo comandando essa nova operação. Aqui na Oron a gente também experimentou um crescimento muito grande. Apesar de que a gente entrou num momento econômico diferente, onde o mercado estava mais retraído, já nos primeiros 3 anos de operação, nós conseguimos sair de 2 ou 3 corretores para mais de 50 pessoas fazendo parte da nossa equipe, mudando de sede 3 vezes nesse meio de tempo para poder ter mais espaço para poder colocar a equipe aqui dentro. E depois montando secretaria de vendas, montando uma série de outros elementos organizacionais aqui dentro da empresa, que fez com que a gente tivesse um crescimento contínuo, não só de tamanho de equipe, mas principalmente, mais importante, de faturamento e de lucro para a gente. Nesse meio tempo, eu quis me desenvolver um pouco mais e fui passar um ano sabático lá nos Estados Unidos, estudando, conhecendo mais sobre marketing digital, conhecendo mais sobre o mundo da influência digital e também de como que eu poderia colocar isso para desenvolver aqui a minha imobiliária. E quando eu voltei para o Brasil, ali no início de 2019, nós implementamos isso dentro aqui da empresa. O que você está vendo agora, que tem luzes aqui comigo, eu estou dentro da minha sala de reuniões. Basicamente, isso foi o que eu aprendi lá, onde eu vi imobiliárias que haviam feito uma junção entre o digital e o físico propriamente dito e que estava dando muito certo lá nos Estados Unidos. Minha primeira missão então, quando cheguei aqui no Brasil, foi treinar a minha própria equipe de corretores para que isso viesse a ser uma realidade aqui dentro da nossa empresa também. E pegando carona nesse treinamento, eu acabei criando em 2019 esse canal aqui, o Corretor Máquina de Vendas, onde eu levo aquilo que eu aprendi lá nos Estados Unidos e também no dia a dia aqui da minha operação e de centenas de operações que eu acompanho Brasil afora para você aqui na internet, com conteúdo lá no Instagram todas as semanas, aqui no YouTube, enfim, isso aí que você já conhece desse mundo digital. Nessa de gravar conteúdo, foi natural eu começar a ter pessoas que queriam se aprofundar ainda mais e viraram meus alunos. E então eu virei o coach aqui também do mundo digital, de guruzinho da internet no mercado imobiliário, e eu tive a felicidade de milhares de corretores e donos de imobiliária estarem confiando no meu trabalho, estarem junto comigo no Corretor Máquina de Vendas como meus alunos. Hoje são mais de 5.000 alunos de todos os cursos que a gente tem implementados, e nos últimos 3 anos eu também tive um movimento onde alguns desses profissionais, que hoje já são centenas de imobiliárias, vieram para um contato mais próximo comigo e eu vim implementando processos nessas empresas através de um serviço de mentoria, que é bem mais próximo e a gente vai fazendo assim um passo a passo do que as pessoas precisam fazer para poder desenvolverem os seus negócios. Mas calma, que isso aqui não é um jabá da mentoria Black Brokers, não. Na verdade, eu só estou te contando essa introdução aqui, porque se você não me conhece ainda, é importante você entender de onde é que eu estou tirando os dados e as opiniões que eu vou
estar passando durante esse nosso vídeo. Isso porque, além de empresário imobiliarista, né, o nome chique que dão pra gente aqui no mercado imobiliário quando você é dono de uma imobiliária, eu também tive essa grande oportunidade de ser um professor e de poder acompanhar muita gente. Então eu já vi muita gente dando certo e eu tenho que ser sincero, eu também já vi muita gente que não deu tão certo assim. E eu consegui já masterizar quais são as ações que fazem imobiliárias, que às vezes eu vejo que estão paradas, estão patinando ali, em 2, 3, 4 meses explodem, têm muito sucesso, daquelas que não conseguem implantar um processo bem organizado e acabam não tendo resultados. O primeiro ponto que eu acho importante você entender é que uma imobiliária é uma empresa. E como qualquer empresa, lá no mundo do direito, a gente chama ela de pessoa jurídica. E não é à toa que se dá esse nome de pessoa jurídica, porque a empresa ela acaba tendo uma vida própria. Ela tem nome próprio, ela tem personalidade própria, ela é muito maior normalmente do que os seus próprios criadores e até mesmo do que os seus donos, com exceção do SBT, né, Nicolas? Porque o SBT era Silvio Santos, né? Vídeo o filme dele que fracassou total sem ele. Mas voltando aqui para o tema do nosso vídeo, como qualquer pessoa, a pessoa jurídica ela também vai estar passando por fases e por um período de crescimento natural que vai acontecer ao longo da vida dessa empresa. Existe uma fase de infância, onde o ganho de força e aprendizado são as questões mais fundamentais. Depois, obviamente, a gente vai para a adolescência e, apesar daquela chatura de adolescência e juventude, você vai começando a ter uma experimentação de mais risco, mas também você vai ganhando força e vai cada dia entendendo a sua função dentro da sociedade ou a função da imobiliária dentro daquela cidade. Ninguém vai ser jovem para sempre, então vai chegar a sua etapa de maturidade. Igual um adulto, você vai começar a ganhar dinheiro. É quando você chega lá nos quarentinha, né? E aí a empresa ela já está mais tranquila, as bases já estão mais estruturadas. Essa é a fase de maior lucro dentro de uma pessoa jurídica ou até na vida de uma pessoa normalmente também. E como na vida real, sempre a gente vai ter um envelhecimento. É normal que qualquer ciclo que começa, termina. Então a gente vai ter a fase da velhice da empresa e, por fim, também do encerramento das atividades. Agora, uma coisa difere as pessoas jurídicas das pessoas físicas. Nós, humanos, normalmente temos essas fases delimitadas por conta do tempo, da idade. Então você vai falar assim, é uma criança, você já imagina, né? Uma criança até tantos anos, ou o adolescente ali dos 13 aos 18, 19, 20 anos, depois ele vai ser jovem até os 26 e assim vai. Então a gente já tem marcos muito bem estabelecidos normalmente com a idade. É claro que as pessoas também, tem uns que são mais maduros, outros menos, tem gente aí que tá na casa dos pais com 40 anos e tá tudo bem, mas o fato é que a gente tem uma cronologia mais determinada nas pessoas do que é nas empresas. Nas empresas, o que vai determinar o estágio em que ela está não é exatamente o número de anos que essa empresa tem, e sim a força das ideias e da execução dos donos dessa operação. Mas quais são esses elementos que fazem uma empresa ou uma imobiliária se destacarem e explodirem, se tornando uma referência ou numa região, ou numa cidade inteira, ou até mesmo numa região com várias outras cidades à volta? E o que eu consegui identificar é que existem 4 grandes elementos que vão determinar essa explosão de resultados que algumas empresas experimentam. O primeiro ponto é algo que eu chamo de posicionamento ponte. Não adianta você fazer um Instagram maravilhoso, tentando vender sua imobiliária, tentando vender os seus corretores, se no final do dia o cliente está querendo mesmo é comprar um imóvel, não o corretor e não a imobiliária. A nossa função como imobiliária é mostrarmos que nós somos uma ponte segura entre o cliente e o imóvel que ele quer e que ele consegue pagar. Pequenas imobiliárias normalmente têm muita dificuldade nesse ponto. Eles sentem dificuldade em deixar claro para o cliente como eles são úteis, qual é o perfil do cliente que eles querem atender e como eles podem ajudar esse perfil de cliente. E ficam tentando atirar para todo lado e serem bastante genéricos, tendo imóveis de todos os tipos em qualquer região da cidade. Já imobiliárias que se desenvolveram bem nesse quesito são muito claras. Exemplo, eu ligo clientes que buscam imóveis econômicos na zona leste de São Paulo, as melhores opções disponíveis no mercado, resolvendo todas as questões de financiamento envolvidas. E nesse exemplo, eu já comecei a dar um spoiler sobre o segundo elemento que imobiliárias de alto crescimento fazem, que é a determinação de um
posicionamento King. O posicionamento King é uma versão encurtada da expressão americana King of the Hill, que, numa tradução livre, significaria o rei do pedaço. Isso significa que, muitas vezes, para você ser relevante, é importante você ganhar força em ser o líder em uma pequena região e depois você vai expandindo essa região. Uma imobiliária, por exemplo, pode começar sendo o King em uma pequena região ou até mesmo em um bairro e depois ir fazendo uma expansão e pegando toda uma zona da cidade, depois a cidade inteira, e aí sim, atacando até várias cidades à volta, ou o estado inteiro, por exemplo. E eu já acompanhei um monte de imobiliárias que estavam em cidades pequenas e acreditavam que porque a cidade é pequena, ele precisaria englobar a cidade inteira. E isso não é exatamente verdade. Várias dessas empresas que eu acompanhei, eu recomendei, cara, vamos começar menor, vamos começar com foco, porque a gente vai tendo esse posicionamento King, vai fazendo expansão e vai dar certo. E várias dessas empresas que eu acompanhei hoje são a primeira, segunda, terceira lugar da cidade. Algumas delas já são líderes regionais e já estão em várias cidades à volta. E já teve até alguns casos também que já estão tendo filiais até em outros estados vizinhos ou não tão vizinhos assim. Agora, antes que eu me esqueça, você está gostando desse vídeo? Então, clica no dedão que está para cima e deixa o seu like. Não vai levar mais do que um segundo, que não faz diferença nenhuma para você, mas faz uma diferença enorme para mim aqui que estou produzindo. Isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e distribui ele para centenas, milhares de corretores e donos de imobiliária em todo o Brasil. Agora, se você está chegando pela primeira vez num vídeo meu, faz o seguinte, considera se inscrever no canal e clicar no botão do sininho para poder receber notificações todas as semanas quando um vídeo novo sobe aqui no canal do Corretor Máquina de Vendas, falando sobre a profissão de corretor de imóveis, a melhor profissão do mundo. Voltando aos passos que fazem uma imobiliária ter sucesso, chegamos aos Hot Ads, ou anúncios de alta conversão. Já houve um tempo que anunciar nos classificados dos jornais, ou até mesmo lá na lista telefônica, nas antigas páginas amarelas, foi sinônimo de sucesso e fez muito imobiliarista botar grana pra caramba no bolso. Hoje esses canais se tornaram obsoletos, e você sabe disso, mas o que talvez você não saiba ou não tenha percebido ainda é que os canais que a gente vai estar utilizando para fazer os anúncios, eles mudam o tempo inteiro. Eu aqui nesses 10 anos de imobiliária já vi esse fluxo mudando 3 vezes, pelo menos aí, tendo coisas novas que a gente tem que estar implementando e mudando completamente o que a gente está fazendo a cada 2, 3 anos no máximo. Um dos exemplos mais recentes disso é que eu, apesar de que adoro os portais imobiliários e inclusive sou líder aqui na minha cidade em anúncios neles, vivo ganhando plaquinha aí, como sendo um dos maiores anunciantes da cidade de praticamente todas as grandes plataformas que a gente tem no Brasil, mesmo gostando muito deles, a gente tem experimentado um declínio progressivo da quantidade de leads que está vindo dos portais ao longo dos últimos anos. Isso acontece porque a cada dia que passa, menos pessoas estão fazendo pesquisas lá no Google. E os portais imobiliários, eles na verdade são um reflexo das pesquisas do Google. Ninguém vai diretamente lá no OLX da vida já pesquisar os imóveis. O que a pessoa faz é pesquisar no Google, um dos links do Google vai ser a OLX, o Zap Imóveis, ou enfim, qualquer um dos outros grandes portais, e aí a pessoa vai começar essa navegação. A gente chama esse tipo de mecanismo, tanto o Google quanto o mecanismo dos portais, de mecanismos de search, ou mecanismos de busca. E ele tem sido, infelizmente, adotado por cada dia menos pessoas. Isso é uma coisa que acontece em todos os mercados e no mundo inteiro, onde as pesquisas no Google estão tendencialmente decrescendo a cada dia que passam. Você pode pensar assim, não, Fábio, eu ainda uso o Google pra caramba. Mas pensa aqui comigo, quantas vezes você tem ido num restaurante novo, ou numa loja nova, e que você não pesquisou lá no Google, e sim que você recebeu uma recomendação, ou viu um vídeo lá no TikTok, ou viu uma postagem lá no Instagram. Cada vez que você tem esse comportamento, é como se uma fada lá no Google morresse. É uma pesquisa a menos que aconteceu lá na plataforma deles. E, em cadeia, menos pesquisas, menos pessoas nos portais vão se traduzir em menos leads chegando para você aí na sua imobiliária. A gente até teve um repique disso, né, que os portais deram uma super bombada lá durante o período da pandemia, mas isso aí já se consolidou, já passou, e hoje em dia, se você não estiver apostando em estar fazendo anúncios dentro das redes sociais, é fatal, a sua empresa uma hora vai morrer, é só uma questão de tempo. E se você pensa, Fábio, então é só entrar lá no meu Instagram e postar umas fotinhas dos imóveis e vai dar tudo certo, os clientes vão vir a rodo. Eu sinto te informar que você está aprisionado no ano de 2018.
Talvez isso já tenha funcionado lá atrás, mas hoje em dia não vai ser o suficiente. O mercado ele se sofistica a cada dia que passa e a gente já está num movimento muito mais sofisticado do que esse aqui no mercado brasileiro, pelo menos. Eu falo aqui no mercado brasileiro porque quando eu morei lá nos Estados Unidos, mais de 5 anos atrás, o que acontecia era que o mercado americano ele já tinha feito esse movimento. Ele já estava mais forte no social e ele já estava muito mais posicionado nos vídeos e com um custo muitas vezes mais alto do que aqui. A gente ainda está vivendo uma fase boa onde os custos ainda estão baratos. Quando a gente olha para o mercado americano, a gente fala, meu Deus, como é que esses caras conseguem sobreviver com esse custo de lead? Se você aposta ainda hoje em imagens, em anúncios estáticos, o que você deve estar experimentando é uma enxurrada de volume de clientes, mas que não são clientes de verdade, que são só curiosos, que são só pessoas que ficam especulando e que muitas vezes nem te respondem no WhatsApp, isso não progride em atendimento e não vira venda. Por isso, os nossos anúncios que a gente chama de ponta de lança, né? Aquilo que mais dá resultado hoje são praticamente só anúncios em vídeo. E o nosso quarto e último grande elemento do sucesso das imobiliárias que realmente explodem e no curto prazo é a montagem de um funil de perseguição. Sim, perseguição. Eu vejo muito dono de imobiliária e até mesmo corretor de imóveis cheio de dedos para poder insistir um pouco mais com o cliente, para poder vir fazer um processo que a gente tradicionalmente sempre chamou de reaquecimento. Só que assim, cara, eu costumo virar para donos de imobiliária e corretores quando eu vejo que eles estão nessa posição. Sabe aquele cara que fala para você assim? Não, eu gosto de dar espaço pro meu cliente, eu não quero ficar pressionando ele tem que tomar a decisão dele, porque isso é uma forma de ter respeito com o cliente. Na grande maioria das vezes, isso é tudo papo furado. O que essas empresas fazem é serem desorganizadas e não terem um processo contínuo de reaquecimento de clientes, não sabem o que falar, como falar, quando falar, não são organizadas, esquecem dos clientes. Essa é a grande verdade. As empresas que são organizadas, eu não estou falando só do setor imobiliário, eu estou falando de todos os setores, principalmente do varejo, do mundo online, elas não fazem, não é reaquecer, o que elas fazem não é fazer follow-up, o que essas empresas fazem é te perseguir. Olha o iFood. O iFood hoje é o maior, ele passou o carro em cima de todos os outros, as outras empresas, inclusive de entrega de comida, desistiram do Brasil e foram embora de tão forte que o iFood é. Esses caras vão te perseguir. Você não consegue andar numa cidade grande brasileira e não ver uma motinha com a mochila vermelha nas costas aí, mesmo que você não queira saber que esses caras existem, você vai ficar vendo eles no trânsito o tempo inteiro. Mas não é só no trânsito. Se você entrar na internet, toda hora vai ter alguma coisa. iFood, entendeu? Uma propaganda na televisão, no rádio, no seu celular. Ele vai te mandar notificação se você tiver instalado aquilo. Ele vai pegar e vai te mandar e-mail. Ele vai te mandar SMS. Meu irmão, se tivesse como, o iFood mandava um aviãozinho em cada cidade brasileira e ficava escrevendo nas nuvens lá, iFood, entendeu? E você ainda ia olhar pro céu e ia ainda fazer a pronúncia do jeito que eles falam, iFood. Isso sim é perseguição. Mas não são só eles que fazem isso. Pensa aqui, Amazon, Mercado Livre, AliExpress, enfim, essas lojas chinesas, tudo aí que você gosta de comprar, todas elas vão te mandar um monte de e-mails, todas elas vão te mandar um monte de notificações, todas elas vão ficar te perseguindo até o último instante da sua vida, até o último centavo que você tiver no cartão de crédito ou o último Pix que você conseguir fazer para poder entregar o dinheiro para elas. Isso que eu não tô nem falando das Bet e dos tigrinhos da vida, porque esses aí realmente, esses caras já são meio bandido. Aí a perseguição eu acho que pode até ultrapassar esse lance do que a gente tá falando aqui, que é o saudável e é o que faz bem e que é o jogo válido, né? O fair play aqui do mercado. As imobiliárias que mais crescem e as que eu já acompanhei, a gente implementou processos assim para poder aumentar as vendas, foram aquelas que apostaram em colocar na sua própria cultura uma cultura de perseguição aos clientes. E quando eu falo de processo de perseguição, é porque não é uma coisa só que a gente faz. A gente vai desde implementação, por exemplo, de robôs que nos ajudam a fazer envios de mensagens via WhatsApp toda semana para todos os clientes. Ou seja, a gente consegue trabalhar muito o volume e a frequência que a gente vai ter contato com toda a nossa base de clientes, mas também existem várias outras iniciativas, desde as físicas, como colocação de placas na cidade inteira e outros tipos de patrocínio mais tradicionais, né, tenda e tudo mais, como também a implementação de estratégias de perseguição dentro dos meios digitais, com anúncios de remarketing, e-mails e muito mais. Ou seja, a ideia é alugar um triplex na cabeça do nosso cliente, porque quem não é visto não é lembrado. Agora, se você tem uma imobiliária e não consegue crescer, ou se você é corretor de imóveis e sabe que está faltando processo aí dentro da sua vida e que é isso que está fazendo com que as suas vendas fiquem travadas, eu quero te fazer um convite. Tudo isso que eu expliquei nesse vídeo é um processo que a gente ajuda a implementar em imobiliárias de
todo o Brasil, inclusive algumas outras por vários países aí do mundo. Eu e minha equipe abrimos uma agenda especial aqui para você fazer uma análise gratuita conosco sobre o seu processo de negócio, sobre quais são os momentos que você está vivendo e o que precisa ser corrigido. Nós vamos fazer juntos um verdadeiro mapa de implementações para você estar turbinando o seu negócio e fazendo com que as suas vendas aumentem 2, 3, 4 vezes. Clique aqui no primeiro link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e faz a sua inscrição para receber essa análise gratuita. E quem sabe você não estoura as vendas, como o caso desse corretor que vai aparecer aqui no card. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!